Oi, pessoal! Mais um encontro aqui no sábado. José sempre comigo aqui também. Ferramentas da Consciência está começando. Hoje nós estamos recebendo um grande amigo aqui, Luiz Ricardo Gedo, ufólogo, eletrotécnico estudioso da espiritualidade. Muito obrigada pela sua presença aqui novamente. Eu é que agradeço, me sinto honrado com o convite. É mais gostoso fazer quando estamos com amigos, né? É verdade. Aí o programa é mais gostoso ainda. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito, muito legal, que desperta curiosidade, um pouco de medo, mas que no fundo traz uma grande transformação para a vida de quem experimenta, que são as experiências de quase morte, né, Luiz? Sem dúvida, mas eu até falei com o José, o seu marido, né? Brincando, vulgo seu marido, né? Que as EQM também são desdobramentos ou projeções, com uma diferença: você tem a passagem de volta. Sim. Quando você chega ao final da vida aqui na Terra, terminou esse seu estágio, aí a passagem é só de ida, né? Não tem a ida e a volta. Então, eu lembro que no meu programa, uns anos atrás, eu cheguei até tentar trazer o assunto com testemunho de pessoas, mas aí eu não sei se as pessoas se sentem retraídas ou se realmente não tive a oportunidade de encontrar alguém que passasse pela experiência, mas o fato, né, é que é algo normal no ser humano isso. A gente pensa que é algo, olha, só aquela pessoa consegue, só outra pessoa consegue, eu não. Isso não é verdade. Pode acontecer da gente ter uma experiência de quase morte e não se lembrar? Olha, Caterine, o problema é o seguinte, vamos pegar um exemplo. Tá? Você e o José tem o mau hábito de dormir, não tem? Sim. Né? Então, o que acontece? Você, durante o sono, ocorre um desdobramento automático. Por quê? É um modo do espírito também se energizar. Ele precisa disso. Seu corpo está precisando descansar, mas o espírito precisa de energia, né? O espírito vai ter experiências, pode ter aprendizados, uma série de coisas. O que você lembra quando você acorda é apenas uma fração daquilo. Muita gente chega para mim e fala: ah, Luiz, eu sonhei com isso, o que você acha? Isso vai acontecer ou não vai acontecer? O que quer dizer? É psicológico, não é? Caramba, a quatro. Vai, modo de falar, vamos colocar o português rasgado. O problema, quando você acorda de manhã, você teve duas experiências. Você vai vivenciar o que você passou durante o dia. Dependendo do que você passou, a intensidade do que você passou, você vai lembrar daquilo, vai como é que eu vou dizer, vai interagir com aquelas emoções. Isso é bacana, porque às vezes você lembra realmente no meio do dia, você não lembra quando você acorda, né? Não. Alguma coisa te lembra e você fala: nossa, sonhei com isso hoje. Então, aí o que acontece? O espírito sai e vai ter experiência. Então, quando você acorda, você é o resultado da vivência que você teve durante o dia, que você pode relembrar em sonho, tá? Com a vivência do espírito do outro lado. Por isso que eu falo, precisa ter muito cuidado quando você vai analisar sonho, porque você está mexendo com duas experiências, uma física e uma extrafísica. Misturadas, né? Exatamente. Elas se interconectam, se ligam. Tá? Por isso que muita gente fala: eu sonhei que morri, vou morrer. Não. Uma tensão que você passou durante o dia, um estresse emocional, alguma coisa psicológica. Teve aquele sonho, ou uma notícia de falecimento, alguma coisa do gênero, não significa que você vá morrer. Tá certo? Agora, em termos de desdobramento, vamos para a EQM, porque senão acaba não dando tempo. O que acontece com a EQM? Né? Experiência de quase morte. Né? Aí o doutor José aqui vai poder descrever muito melhor. Né? A pessoa está lá na mesa, ou ela sofre um acidente de carro, ou de avião, seja lá o que for, né? E ela para. Tá? Então, em tese, ela morreu. Aí você pode chegar, e como você fez você me relatou aí, né, com aquela moça, você pode insistir mais, insistir menos, ou dizer: morreu, acabou. Tá? Só que é o teu negócio. Né? O espírito tem a hora certa, você não morre a hora que você quer. Tá?
A não ser que você cometa o crime do suicídio. Uhum. Aí você vai arcar com as É um consequências grande depois. complicador, né? Exatamente. Então você pode vir com sequelas numa próxima encarnação, dependendo do que você fez. Uhum. Isso é normal. Que você lesa o seu perispírito, ou seja, o seu corpo energético. Tá? Então o que acontece? A pessoa está lá no leito, ali na mesa cirúrgica, ou no chão, Ou na não importa, ambulância. né? Pouco importa. O que ela acontece? Ela sai, né? A sensação que ela tem. Tá? Porque veja bem, o teu espírito não está dentro de você, ele está ligado ao seu corpo. Sim. Tá? Por um apêndice energético que alguns chamam de cordão de prata. Fios dimensionais, né? Exatamente. Então, aquele lá é o fiozinho da tomada. Desligou aquele fiozinho da tomada, acabou. É que muita gente fala, mas se o fio romper? Não, não vai romper. Tá? Então, o que acontece? A pessoa se vê naquela situação, pode até ver um médico, um enfermeiro tentando a ressuscitação, ver o próprio corpo ali. Aí o que acontece? Ela vê uma luz. Tá? Se ela focar nessa luz, ela vai ver que ali existe um túnel. Tá? É o que as pessoas chamam de portal ou passagem dimensional, pouco importa o nome. Tá? O que vai fazer essa passagem? Ela vai permitir que você saia da nossa realidade, ponto A, para uma realidade superior, ponto B. Então, quando você chega do outro lado, você pode encontrar parentes que já desencarnaram, pais, mães, irmãos, maridos, Dizem que irmãos. a gente é recebido por uma pessoa muito querida, né? Justamente para que facilite esse processo. Normalmente, é um ser de luz que vai fazer o primeiro contato. Muitas pessoas relatam isso em EQM. Tá? Eu chamo de caixa de banco. Por quê? Porque quando você chegar, você vai ter o contato, ele com todo o amor universal, com todo o carinho, ele vai te mostrar a folha de débito e crédito. Tá? Bom, o que você fez de bom e o que você não deveria ter feito. E se você tem que voltar, ele vai dizer, olha, porque a linha, né, do débito é maior, você vai ter que voltar, ainda continuar, né? E seguir a tua linha até chegar a hora definitiva. Por isso que você falou para mim, a pessoa passa pela experiência, volta a outra. Por quê? Porque ela passa a ter noção, primeiro, que a vida não acaba. Com certeza. Segundo, que o que você faz, às vezes os menores atos, tem uma consequência. E às vezes também o propósito não acabou, né? Exatamente. Às vezes não é só a questão do débito e do crédito, mas é Sim. porque você ainda tem coisas para realizar aqui embaixo. ou pessoas que precisam de você para viver a experiência delas, né? Exato. Precisam de você. Então você vai voltar. O Kenneth Ring fala das transformações, né, que essa experiência faz. Então ele fala de que a pessoa passa por uma sensação de apreciação da vida, né, a sensação de apreciação pela natureza, a consciência de que faz parte de um todo. Sim, exatamente. Né? Um todo maior. Que isso aqui é uma parte de uma vivência. Aqui eu chamo de escola. Você sai de casa, que é o plano espiritual, seu verdadeiro lar, e vem para a escola. Vem aprender. Vem vivenciar. Porque o espírito vai vivenciar, aprender através da matéria. Né? Que é o veículo aqui. Tá? Então, o porquê da importância da vida é justamente isso. Por isso que você não pode tirar a sua vida. Isso é um crime. Você está cometendo um crime. Você não tem o direito de matar e nem a si mesmo. Porque a sua vida ela não está ligada diretamente só a você, né? Está ligada às pessoas você que te cercam, exatamente, né? Você tem todo um elo. Por que você nasce numa família? Grupo karma, né? Não tem acaso ali, entendeu? Uhum. Você não caiu de paraquedas ali. Você tem toda uma vivência, talvez problemas anteriores. Sim. Tá? Grandes inimigos, né? Que você tem que se harmonizar. Sim, né? Exatamente. Então, você está aqui para isso. Então, o que acontece na experiência de quase morte? Seria basicamente isso. Você vai e volta mudado, por quê? Porque você vê uma realidade maior. Tá? Já houve casos, inclusive nos Estados Unidos, a pessoa era um estelionatário, inteligentíssimo, tá? Mas bandido. E ele passou, ele teve um infarte, passou pela experiência. Quando ele voltou, ele começou a usar a inteligência dele para ajudar pessoas, entidades. Ele nunca mais cometeu um crime. Ele falou, por quê? Porque quando eu estava lá, aquela entidade de luz mostrou o que eu causei às pessoas
e ele me fez sentir o que aquelas pessoas... Seria um momento de hiperlucidez, né? Forçado. Tá. Então o que acontece? Que ele falou, é o pior. Você vai sentir aquilo que a pessoa sentiu. Eu vi também um relato dizendo assim que a pessoa ela cometeu uma agressão física muito grave com um outro, né? E lá na EQM ele entrou no corpo do outro, sentindo a dor do outro e ao mesmo tempo via de cima o que ele estava fazendo com o outro. Então a sensação é tão vívida que você sente as dores. Não, diz que é, se a gente olhar, a gente está vendo sobre o nosso prisma, Sim. nosso ponto de vista. Talvez nessa experiência você tenha uma experiência quase que total, né? Sim. É a dor do outro, é o ponto de vista de fora, é o seu ponto de vista. O Tudo ao mesmo espírito tempo. que passa É uma- por isso diz que ele uma volta compreensão da horrorizado. integridade, Diz, como é que eu de pude fazer tudo, né? aquilo? Entendeu? E tem um lado da EQM, que não seria EQM, seria da projeção. É quando você sai, né, durante a noite. Uhum. Agora, por que você não lembra? Porque você não tem treinamento para isso. Então você precisa desenvolver toda uma metodologia, tá? O desdobramento que a gente chama de consciente. Eu e minha esposa praticamos isso na temporada. Tá? Então você vai ter noção que você está saindo do corpo. Tá? O que a gente fazia? Por que a gente fazia? Com o fito de aprendizado. A gente não Sim. fazia, não, nós somos o máximo. Os aventureiros. Sim, Exato. claro. A com gente certeza. tinha uma entidade, era um homem de cabelo branco, a gente sentava perto dele e ele passava toda uma série de conhecimentos para a gente. E a gente lembrava. precisa querer, né? Precisa ir atrás tem muitas pessoas que fazem treinamentos. Hoje a internet ela abriu, né? Um leque assim que as pessoas conseguem ter um pouco mais de acesso também a essa O informação. principal, Caterina, é a motivação. Por que você vai fazer? Por quê? Exatamente. É o principal. E é trazer para cá, né? E fazer a diferença na tua vida e na vida das Exatamente. pessoas. Não é para você chegar e dizer, não, eu faço e vocês, entendeu? Estão num patamar abaixo. Não, a coisa não funciona assim. Ela ajudaria você a lembrar daquilo que você não lembrou. É possível. É possível. Porque, por exemplo, tem coisas que não é bom que você lembre. Podem atrapalhar o processo. Até uma abdução, né? Bom, aí já é ufologia, é outra história. Mas tá tudo misturado, né? Às vezes pode. O José mencionou também que pessoas que passaram por experiências de quase morte, de alguma maneira, entraram, as pessoas que estão em contato com essa pessoa acabaram tendo também O Raymond Moody, um pouco né? dessa experiência, Dr. né, Raymond José? Moody. Ele começou a lidar com pacientes terminais. Então ele via que esses pacientes terminais na beira do leito tinham experiências de quase morte ou projeções e começaram os cuidadores a terem também. É como se houvesse uma sincronia, Uma transferência, né, uma de transferência de informação, até um compartilhamento para que houvesse um entendimento que a vida estava daquele paciente acabando. Talvez seja essa experiência, né, de saída do corpo, não exatamente Não. a EQM, né? No caso do falecimento, muitas vezes esse último momento pode ser aquela experiência necessária para aquele espírito, dependendo da situação que ele vai. Uma dor final, uma emoção final, entendeu? Tudo é aproveitado para o progresso do ser humano, nunca como punição. A gente considera punição. Sim. Tá? Quem nos pune somos nós mesmos. Sim, Esse que é o problema. exatamente. Entendeu? Então, agora no caso da projeção, o que acontece? Você vai para uma outra realidade onde você pode, tá, ter um aprendizado, tá, ver situações, tá, que vão te auxiliar para que você auxilie outras pessoas. Tá? Como você disse, fazer a diferença. Agora, tem coisas incomuns? Tem. Tá? Pergunto para vocês, qual o organismo, tá, o organismo que está o que entre mais conhece projeção? Vocês têm ideia? Não. Não? Os organismos militares. Militares praticam isso para espionagem. Você sabe que quando você mencionou a questão remota, de né? utilizar para o bem, eu me lembro de uma vez um filme onde a pessoa fazia essa projeciologia aí e ela entrava no cofre para descobrir um segredo. Aí eu falei, não vou mencionar isso aqui, mas agora tem tudo a ver com o assunto. Tem. Então Visão era um remota, filme né? exatamente como se fosse uma visão remota. Então saía do corpo, ia até lá, olhava a pessoa colocar o segredo no cofre, voltava e depois ia lá e abria o Visão cofre. remota nada mais é do que projeção. O americano chama de visão remota. Eu conversando uma vez com o J.J. Benítez, autor dos livros Cavalo de Troia, ele veio uma vez para o Brasil, ele foi fazer a experiência aquele chá do Santo Daime, o cipó. Só que quando ele falou para o médico dele, ele falou, não, eu vou com você. Tá?
porque eu não sei como é que é a coisa, não sei o que vai acontecer, então eu vou te acompanhar. Ele veio aqui para o Brasil, foi para o Nordeste, inclusive. E ele já estava com a ideia de tentar uma projeção. E ele chegou para um amigo dele, antes de vir para o Brasil, ele disse o seguinte: vamos fazer uma coisa. Você vai fazer uma coisa absurda, tá? Bem absurda, e eu vou vir em projeção até aqui, não lembro se era Madrid, a cidade que ele mora, e vou olhar aquilo, e quando terminar o experimento, eu vou tentar entrar em contato com você e vou dizer: olha, você fez isso, tá bom? Para ver se batia, né? Para ver se bate. Ele fez a experiência e o médico proibiu. Falou: outra dessa, esquece. O coração dele foi a 140 batimentos, a temperatura do corpo subiu, disse que ele suava. E o que ele fez? Ele foi até a casa dele, ele viu o amigo sentado na sala, e o que o amigo fez? Né? Bem no meio da sala, ele botou uma bacia cheia d'água. Tá? O curioso, Caterina, é que o amigo dele pressentiu que tinha alguém na sala, embora ele não visse. Quando acabou a experiência, tal, ele entrou em contato por telefone, ele falou: olha, o que você fez foi isso, você colocou uma bacia, tá? Acho que o cara quase caiu de costas. Porque, né? Porque, Entendeu? né? Então Exato. ele viu mesmo. Sim, É a comprovação real, né? Foi observada. Tinha um sargento da Força Aérea Americana, ele fazia isso com o fito ou de espionagem, né? Ou tentar algum tipo de contato diferente. Tá? Então eles passavam por todo um processo. Eles faziam testes para avaliar a sensibilidade, se ele gostava de música, de poesia. Olha que engraçado, o militar tem que passar por isso. E uma vez fizeram a seguinte pergunta para ele: olha, eu gostaria que você se projetasse até a China e verificasse como é que está a capacidade deles de desenvolver uma bomba de hidrogênio. O pessoal da CIA, a China, para lá uns 20 anos. Ele foi até os arquivos. Os 2 sentinelas que estavam ali pressentiram a presença dele, mas não veem. Ele fuçou os arquivos. Quando ele retornou da projeção, ele disse o seguinte: no máximo em 6 meses vão detonar um artefato nuclear. E disse que o pessoal da CIA morreu de rir. Mas que você tá louco. 4 meses depois eles detonaram a bomba. E contra esse tipo de invasão não tem o que fazer, né? Não. Nós não. O pessoal lá de cima vê. Com certeza. O pessoal lá de cima vê. Os mentores, tudo vão vendo. Não, eu tô falando, não é só mentores, não. Ah, é? Não, teve um rapaz de Porto Rico, ele conheceu um agente americano. O agente americano, ele gostava de pesquisar ufologia e tal. No começo ele sondou eu não vou lembrar o nome dele. Ele sondou ele bem, tá, para ver se ele era sério ou não. Aí ele convidou: você vai até minha casa, eu vou te contar uma coisa. Ele foi até a casa dele, ele se projetou, porque ele acreditava que havia uma base extraterrestre submarina na região do Triângulo das Bermudas. E ele foi. Ele entrou dentro da instalação. Então os seres estavam ali dentro, o símbolo na roupa deles era um cavalo marinho. Eram seres de baixa estatura. Aí ele falava: vou fazer a festa aqui, vou olhar tudo. Quando ele entrou no salão principal, o pessoal fez assim para ele: estamos te vendo. Então, te bomba de volta. Voltou na hora. Olha que eles têm uma capacidade. Como eles têm uma evolução maior do que a nossa, tá? Eles têm essa capacidade de percepção, ou mediunidade, eu chamo você do que você quiser, muito superior à nossa. Então, se você for fazer gracinha, vai ter gente lá que vai eles estar vão te te pegar. observando. Tá? A não ser que seja outro tipo de entidade. Mas aqui eu não sei se vai dar, acho que não dá tempo de falar. Mas aconteceu com um brasileiro, um soldado brasileiro abduzido. Ele viu uma entidade dentro da nave se materializar para ele, informar que ele não iria acontecer nada de mal para ele, que ele iria ser retornado, e os seres à volta não perceberam. Ele foi descrito como um monge. Olha. Você falou no programa, né, que existe esse arquétipo do monge, né? Sim, existe. Tanto na parte espiritual como na parte extraterrestre. Quem é esse tipo de entidade eu não sei. Ainda não sabemos. Agora me veio uma coisa para perguntar em relação a essa questão da visão remota, que é projeciologia. A gente acompanhou uma série onde um detetive fazia essa visão remota, né? E ele ia até a cena do crime e ele visualizava algumas coisas. Aí eu queria perguntar, quando a gente faz essa questão da projeção, a gente consegue acessar outro tempo
Por exemplo, eu consigo ir para o passado ou eu consigo só me projetar no presente? Porque ele colocava Por exemplo, as fotos, né? Ele colocava as fotos dos envolvidos. Ele fazia um sistema dele, né? Ele colocava uma fita isolante no chão, ele ia rodando, ele ia olhando, ele ia se concentrando e ele voltava na cena, fazia o caminho justamente de voltar no passado. com o propósito de desvendar aquilo, né? Então eu fiquei pensando, quando a gente está projetado, né? Ou nessa experiência de QM, a gente consegue visitar cenas do passado para ressignificar alguma coisa e aprender? Olha, eu nunca peguei caso assim. Em teoria, é possível, em teoria. Agora, eu acho que vai depender muito da sua condição ético-moral espiritual para que não haja algum tipo de interferência. Porque o que você pega, ou no futuro ou no passado, você pode liberar uma informação que pode trazer problemas. Né? Alterar a linha do tempo. Pode prejudicar alguém, né? Entendeu? Então, eu não sei. Teoricamente, é possível. Agora, precisa ver se está ao nosso alcance, pelo nosso grau evolucional. Talvez uma permissão, né? Em algum momento ali. Sim. Entendeu? Tem um médico do Paraná que viu catástrofes terríveis no sul do Brasil, que vão acontecer. Se é verdade ou não, eu não sei. Tá? Eu falo para vocês. A nossa condição ético-moral pesa muito. Sim. E até revelar essas coisas, né? Sim. Porque o que acontece, quando eu revelo um fato como esse, né, numa experiência, eu posso causar o pânico, né? Sim. Você precisa ter um filtro muito grande. Você veja o Chico Xavier, entendeu? Não era tudo que ele falava para uma pessoa. Por quê? Para trazer o quê? Sofrimento, trazer dor para quê? Se vai trazer algum tipo de aprendizado é uma coisa, agora só para... E outra coisa, a gente está vivendo ao mesmo tempo múltiplas realidades. Você captou qual realidade? Não, e tem isso, né? Fala-se que a realidade, como você disse, seriam múltiplas realidades, múltiplos universos paralelos, né? Aqui você é médico, na outra você pode ser um banqueiro, na outra você pode ser um professor, na outra um bandido, tá? Mas isso, por enquanto, é uma tese. É uma tese, entendeu? Nesse ponto eu sou bem Kardec, tá? Quando houver comprovação da ciência, tudo bem. Se não houver, fique com a ciência. Entendeu? Então, é uma possibilidade de múltiplos universos, múltiplas ligações, múltiplas dimensões. Tá? Hoje a física começa a tocar nisso. Começa a olhar, né? Exatamente. A própria EQM, o que ela mostra? Que existe uma outra realidade, talvez um universo paralelo. Até o próprio cinema, né, José? A gente até fez uma listinha de alguns filmes aqui para indicar para os ouvintes que quiserem ter contato com essa EQM, questão, né, da experiência de quase morte, né? 90 Minutos no Paraíso. Que na verdade, não é um padre, eu acho que ele é um pastor. Um pastor, né? Que ele vai fazer uma palestra numa cidade vizinha, ele sofre um acidente, e uma pessoa passa pelo acidente, ele foi decretado como morto, já 90 minutos ficou morto, né? E o religioso estava fazendo as orações e percebeu um movimento na mão dele. Chamou os bombeiros não acreditavam, né? Ele está vivo. E levou, ele estava vivo. E aí ele volta e fala por que ele voltou, né? Isso é legal. Toda a história. Então tem alguns outros, né? Que é Milagres no Paraíso. Superação, Milagre da Fé, né? Então, assim, a gente começa a vir em voga, né, esse assunto para trazer naturalidade, para quando acontecer, você também ter uma aceitação melhor, né? Sim, não, eu acho que nesse ponto, né, acho que a humanidade começa a caminhar. Hoje você tem mais informações, né? Por isso que eu lembro que uma moça chegou para mim, ela falou assim, o que eu achava do sobrenatural? Eu falei, eu não acredito no sobrenatural. O que eu acredito são em leis que a gente ainda não conhece. Se é sobrenatural, está acima das leis divinas, porque o natural foi criado por Deus. Sim. Então eu não acredito em sobrenatural, eu acredito em leis que o ser humano ainda não conhece. Verdade. E para quem gosta desse assunto, tem mais 2 programas do Luiz lá no nosso canal, Consciência 81, no YouTube. E fica ligadinho, se inscreve, segue lá o nosso canal, que em breve ele vai voltar com outro programa falando sobre curas extraterrestres em centros espíritas, que é um assunto muito interessante também, né, Luiz? Então fica ligadinho lá no nosso canal. Eu quero agradecer a presença de todos, a presença do Luiz aqui com a gente nos estúdios da Vibe, José. E foi um prazer estar com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do tema, tá bom? A gente se vê no próximo sábado. Obrigada, se Deus viu? quiser.